gente, tudo bem com vocês? Gente, eu tô meio cansadinha, mas o vídeo de hoje vai valer muito a pena, vai ser mais curtinho porque já é tarde. Eu tô gravando hoje, terça-feira, são quase 8 horas da noite. Para quem trabalhou o dia todo, para quem teve um monte de afazeres, eu já tô mais cansada e a gente começa o vídeo falando até sobre isso também, sobre o cansaço, sobre a hora de descansar, sobre a hora de trabalhar, sobre a hora de produzir, sobre entender quando o organismo pede, quando o seu corpo pede um descanso, ou entender que ele ainda precisa de dar já sabe, aquele último fôlego do dia para poder fazer, para poder honrar os seus compromissos. É sobre isso. O vídeo de hoje, da semana, é sobre felicidade, sobre sucesso e sobre positividade. Ai, Patrícia, mas você falou que iria falar sobre cansaço, sobre descanso. Sim, eu vou falar, não iria, eu vou falar sobre cansaço, sobre descanso, sobre positividade, sobre felicidade e sobre sucesso. E como é que pode? Como é que dá para fazer um link com isso tudo, Patrícia? Espera, fiquem tranquilos e fiquem até o final, porque vocês vão ver que vai fazer todo sentido. O que acontece? A gente pensa assim, as pessoas positivas, elas só pensam o tempo todo, tem aqueles pensamentos positivos, tudo de bom vai acontecer, tudo de bom vai acontecer comigo, tudo de bom vai acontecer com a humanidade, com a sociedade, na minha cidade, no meu estado, com os meus vizinhos. Não, já falei isso algumas vezes. Atitude positiva ou atitude mental positiva, como Napoleão Hill como Napoleão Hill fala sobre atitude mental positiva, é assim, é reconhecer, nós temos circunstâncias difíceis, nós temos momentos de cansaço, que é o que eu tô passando hoje, eu tô cansada, temos esse momento de cansaço também, mas aí, o que eu vou focar? A pessoa que tem uma atitude mental positiva, ela vai focar nesse cansaço e vai falar assim, nossa, coitadinha de mim, eu estou muito cansada porque eu trabalhei o dia todo, nossa, coitada de mim, eu tô, não, vou nem continuar dando exemplo não, porque o exemplo me cansa também. Esse exemplo de falar que eu tô cansada, porque cada vez que a gente fala, e aí é que entra a atitude mental positiva, cada vez que a gente dá uma sentença dessa, eu estou cansada, o meu corpo entende e ele cansa mais um pouquinho. Então eu falei uma única vez e não vou repetir mais, porque eu preciso dessa vontade para poder gravar, para poder manter todos os meus compromissos, porque de fato é uma agenda extensa, mas porque eu tenho um porquê. A gente só aceita uma carga que é mais, eu não falo pesada porque ela não é pesada, ela é, ela é extensa, tem muitas coisas, tem muitas frações, e aí para uma pessoa se dispor a ter uma carga extensa como essa, tem que ter um porquê. E o porquê, o meu porquê é propagar a positividade, é propagar a felicidade, é propagar o sucesso como resultado da sua felicidade, o sucesso como resultado da sua positividade. Por isso, às vezes o cansaço vem, ele quer tomar conta, mas aí o meu porquê me levanta e me faz agir. E porque, continuando os paralelos, os links de uma coisa com a outra. Positividade, aí voltando, quem é positivo vai reconhecer as coisas, as circunstâncias difíceis? Sim, mas vai paralisar por isso? Não, não vai paralisar por isso. Ele vai querer se amoldar às circunstâncias? Também não vai querer se amoldar às circunstâncias. Por quê? Uma das características das pessoas que têm um porquê, elas assumem a autorresponsabilidade, elas entendem que não é pensar, eu vou me amoldar aqui, não, eu tenho a minha personalidade. As pessoas que têm autorresponsabilidade também, elas já desenvolveram o autoconhecimento, já desenvolveram a autoconsciência, então elas sabem da sua singularidade. O que é isso, Patrícia? Elas sabem o que tem de diferente nelas, elas conhecem os seus pontos fortes e sabendo quais são os seus pontos fortes, a pessoa que tem autorresponsabilidade, a pessoa de sucesso, a pessoa feliz, a pessoa positiva, que eu tenho certeza que é você que está do outro lado, ela vai
criar as próprias circunstâncias. Eu estava lendo um livro que eu achei fantástico. Eu tenho ele só em PDF. O Óbvio que Ignoramos, do Jacob Petri. Mas é um livro fantástico, fantástico. E ele traz várias histórias. Dentre essas histórias, ele relatou... Eu já tinha lido em algum lugar, em algum outro livro, que eu não me lembro qual agora, sobre a história do Sylvester Stallone, aquele ator americano, norte-americano, que fez o filme Rocky. Ele conta, o Jacob conta no livro que o Sylvester Stallone passou anos e anos e anos tentando estrelar um grande filme. Ele, dia após dia, ele levava não, porque ele teve um problema ainda no parto da mãe, ele foi tirado a fórceps. Então ele teve um problema nos olhos e na boca. Então ele tinha uma aparência, não era aquela aparência que Hollywood queria, não era aquele príncipe alto, forte sim, né? Mas o rosto não era aquela figura que eles queriam tanto. E aí ele levava não após não. Só que ele não entende, fala assim, tudo bem, já entendi, isso não é pra mim, eu não vou mexer com isso não, vou mudar meu ramo. E não, o que ele fez? Ele descobriu, primeira coisa, ele descobriu que ele gostava, ele descobriu o sonho por atuar quando ele ainda estava na escola. Desde então ele cultivou, ele colocou na mente o que ele queria, ele se viu como talentoso. Se era uma coisa que ele gostava, provavelmente quando é uma coisa que você gosta, fica mais uma dica, se é uma coisa que você gosta, dê uma olhada nisso, porque provavelmente está o seu talento aí. E aí ele sabia que ele gostava de atuar, mas ele levava não o tempo todo, não. Ele até que tinha participado, tinha tido umas pequenas participações em alguns filmes, mas eram pequenas participações. O que ele começou a fazer? Elaborar um roteiro. Roteiros de filmes. E tentando, aí um conseguia, o outro não. Mas até que um dia ele estava assim, ele já tinha levado tanto não, a vida dele estava muito tumultuada. Aí ele sentou para foi assistir uma luta. Aí sentado ele pensou, o cara apanhava, e ele fez um paralelo. Falou assim, nossa, esse lutador aí tá parecendo comigo, que só apanha e ele ainda levanta. Apanha e ele levanta. Aí ele teve um estalo. Eu adoro quando tem esses insights. Ele falou, vou elaborar um roteiro, eu vou fazer um roteiro de um filme com essa história. Aí, o que ele foi? Trabalhou dias, ele apresentou o roteiro do filme. Rocky, o filme. Mas, o que acontecia? Ele continuou levando não, porque o roteiro ganhou um sim, ele ganhou não. E aí teve toda uma negociação, até que eles falaram assim, ofereceram um absurdo, ele não tinha dinheiro, ele ficou numa situação, assim, uma situação financeira muito revoltante até, e ele recebeu uma proposta muito boa para a compra do roteiro dele, mas ele impôs uma condição. Aí o roteiro era bom e ele podia explorar isso. O que ele fez? Ele falou assim, tudo bem, eu vendo o roteiro, vocês filmam esse filme, mas eu vou estrelar, eu vou ser o Rocky. Não, eles queriam outro ator, eu acho que ele até citou no livro, o nome do autor que Hollywood que essa agência queria colocar para estrear esse filme. Aí ele foi tão firme, tão determinado. Outra característica, quando você sabe da sua singularidade, quando você sabe do seu potencial, quando você olha para dentro e reconhece os seus talentos, você consegue ter firmeza. E ele teve firmeza, ele falou não, mesmo a proposta era muito tentadora, ainda mais para quem estava sem dinheiro, ele disse não. Até que voltaram atrás e falou assim, tinha oferecido 300 e tantos mil dólares lá, ou 350 mil dólares para ele pelo roteiro. Ele falou não. Aí eles falaram assim, não, então tudo bem, a gente paga 20 mil pelo roteiro e você participa. Ele falou, aceito, já gostei. Aí nesse intervalo aí ele gravou, e vocês sabem, se não sabem depois procura aí o filme Rocky, foi recorde de bilheteria e é um filme assistido até hoje, muitos anos depois. E aí o Jacob
trouxe nesse livro, óbvio que ignoramos, várias histórias de pessoa que reúne felicidade, pessoas de sucesso. Que essas pessoas de sucesso, elas reúnem felicidade e positividade. Então, não tem jeito de falar sobre positividade sem entrar em felicidade, assim como não tem jeito de falar de felicidade sem entrar em sucesso, porque uma coisa acaba puxando a outra. Outra pessoa que ele trouxe nesse livro também foi a Gisele Bündchen, que com 14 anos começou a sua busca para realizar o seu sonho. Ela queria ser a modelo número 1 do mundo. E depois de ela levou muitos nãos. Ela começou a carreira, acho que foi em 94, uma coisa assim, e ela só foi deslanchar na carreira, de fato, ela foi fazer a capa de uma grande revista em 1999, então assim, 7 anos depois de muitos nãos, ela foi para o Japão, foi para os Estados Unidos, seguiu também, mas levando não. Por quê? O que ela escutava de não? Ela tinha o nariz grande, ela tinha curvas, as modelos não podiam ter curvas, ela tinha os seios mais fartos, ela não podia, e as modelos não podiam ter, e ela levava não porque não fazia parte daquele estereótipo, não fazia parte daquele biotipo exigido pelas agências, pelas grandes agências no mundo. O que aconteceu? Ela foi tão firme nas suas... e outra coisa, ainda tinha um jeito muito peculiar de desfilar. Ela se manteve firme na sua singularidade. E foi essa singularidade, foi essa determinação, foi essa positividade, foi essa felicidade, apesar do não, de todos os nãos. Foi essa coisa, essa mágica, essa magia que está em torno de quem sabe o seu porquê, de quem sabe qual é o seu propósito, quem tem claro qual é o seu sonho, que fez com que a moda se amoldasse a Gisele. Existe a moda antes e depois da Gisele Bündchen. Então, voltando, felicidade. A felicidade, ela é o seu norte. Não tem jeito. Para você se despontar em alguma coisa, eu não sei se vocês já pararam para observar. As pessoas de sucesso, elas são felizes. E a gente fica sempre pensando, será que elas são felizes porque elas têm sucesso? Ou será que elas têm sucesso porque são felizes? Como quando você começa, quando você tem um sonho e você sabe que há degraus a atingir, a subir, você vai degrau por degrau e você comemora cada degrau, seu tanque de felicidade vai aumentando degrau por degrau e você vai aumentando o seu nível de felicidade naturalmente e a sua positividade também, porque as circunstâncias difíceis acontecem para todo mundo, inclusive para as pessoas de sucesso. Aliás, tem hora que eu penso que as pessoas de sucesso elas erraram mais, elas fracassaram mais, elas tiveram uma dificuldade maior para poder sobressair, porque basta olhar as biografias das pessoas de sucesso. A maioria tem histórias de fracasso, tem histórias de não, tem a história que eu falei em alguns vídeos anteriores do Viktor Frankl, que sobreviveu ao campo de extermínio. Da Gisele, tanto tempo levando não. O Sylvester Stallone também levando não. Se a gente for olhar as biografias das pessoas de sucesso, Nelson Mandela, que eu gosto tanto, 27 anos na cadeia, 27 anos na prisão, por lutar contra uma coisa mais injusta que uma segregação racial, é só mesmo tendo um porquê para poder resgatar, para poder assumir essa autorresponsabilidade, para poder focar na sua singularidade, acreditando mesmo que apesar das circunstâncias não serem as mais adequadas, dá para continuar firme nesse propósito, porque você acredita. Porque quando a gente acredita, por isso que eu falo que é tão importante a gente preservar os nossos pensamentos, porque deles a gente vai conseguir os sentimentos necessários para a gente agir. Se a gente não acredita que vai dar certo, se a Gisele não acreditasse, se o Sylvester Stallone não acreditasse que ele conseguiria e que ela conseguiria, eles não teriam força para agir, eles não sairiam do sofá, eles ficariam lamentando todos os nãos.
mas não é isso que acontece com as pessoas que têm um porquê. Por isso que eu falo que é tão importante você ter clareza de quem é você, ter clareza de qual é o seu propósito, ter clareza de quais são os seus pontos fortes, ter clareza de todos os momentos que estão acontecendo ali. Não é focar em excesso no futuro, ficar ansioso pensando, projetando ou ficar lamentando que o passado era melhor ou que o passado foi muito difícil para justificar o seu presente. Não, você tem que distribuir melhor esse tempo. Você tem que olhar para o seu passado como um aprendizado para você planejar o seu futuro, mas planejar e viver o presente. O seu futuro só existirá, só será de sucesso, só será de felicidade dependendo do seu presente. Então, a positividade é você olhar as circunstâncias, não sabendo que só haverão circunstâncias, só haverá circunstâncias boas e positivas e tudo. Não, saber que a gente vai enfrentar coisas difíceis, saber que a gente vai enfrentar, por exemplo, uma pandemia, saber que a gente vai enfrentar uma crise econômica, mas olhar para o que tem de bom, o que dá para extrair de bom. Eu estava conversando com a amiga Débora, veja, eu falei que eu ia falar, porque ela sugeriu esse tema positividade para essa semana, para o vídeo dessa semana. Aí a gente estava conversando sobre assim, apesar de ter muitas coisas negativas acontecendo, a gente mantém o interno, a gente mantém a nossa vida interna, sabe? O seu eu em paz, tranquilo. Aí a gente comentava assim, será que daqui a gente precisa ter um peso de consciência? Por isso eu falei, não, de jeito nenhum. Não precisa ter peso de consciência, porque você se mantém em paz. Por quê? Porque isso é uma condição que você já estabeleceu. De passar, a gente pode passar pela tempestade, mas a tempestade está do lado de fora, porque se do lado de dentro você tiver paz, você sobressai. Então, apesar de o mundo lá fora estar conturbado, se eu mantenho a minha paz, eu consigo ter leveza para trabalhar melhor, eu consigo ter vontade de ajudar, eu consigo ter vontade de colocar os meus dons e talentos para fora e servir o outro. Então, esse é o grande diferencial da positividade, das pessoas que se mantêm positivas. É saber que circunstâncias difíceis vão acontecer? Sim, circunstâncias difíceis vão acontecer, mas o que eu posso tirar de proveito disso? A questão é, tudo tem dois lados. Eu quero focar no que tem de ruim ou eu vou olhar, no vídeo passado eu falei sobre as possibilidades, eu vou olhar para o cenário de possibilidades ou eu vou olhar para o cenário de impossibilidades. Essa é uma escolha de cada um, não tem como eu interferir na sua escolha. Eu olho para as possibilidades sempre. E a felicidade, quando a gente vai caminhando e vai conquistando, ou mesmo fracassando, a gente consegue olhar e falar assim, nossa, como é que eu consegui fracassar nisso? Como é que eu consegui errar nisso? Mas aí, o que acontece? Você já errou. Você já errou uma vez, então comemora, porque você não vai errar aquilo ali de novo. Isso é olhar o lado positivo. E isso aumenta a sua felicidade. É você saber que tem inúmeros defeitos, você tem inúmeros defeitos, as outras pessoas também têm, mas você se dispõe a ajudar, você se dispõe a gostar sem ter expectativas em troca, sabe? Sem esperar nada da outra pessoa. Eu sempre falo assim, que o quão é importante um bom dia e o quanto eu tô sentindo falta de falar esse bom dia. Mas não esperar, falou bom dia, falar assim, eu não vou falar bom dia porque as pessoas não respondem bom dia para mim. Não, é singelo o exemplo, mas é para entender mesmo. Assim, muitas pessoas não falo com aquela pessoa porque ela não fala comigo. Experimenta você falar. Experimenta oferecer primeiro o sorriso e não esperar em troca. Por quê? O simples ato de você fazer, você já ganha felicidade. O que você oferece para o mundo é o que volta para você. Eu estava lembrando de uma história que eu estava falando com meu filho, de um cachorrinho. Esse cachorrinho saiu e ele estava vendo alguns dias seguidos vendo uma casa bem bonita que chamava a atenção dele. Aí ele passava falando assim, o cachorrinho indo para a escola. É uma história. O cachorrinho indo para a escola. Aí passava, via a casa. Aí um dia ele conseguiu sair mais cedo e ele passou lá nessa casa e foi lá dentro. Aí ele chegou num lugar assim, aí tinha um monte de cachorros todos parecidos com ele. Aí ele foi
falou assim, olá! Aí todo mundo falou, olá, olá, e aí todo mundo tão simpático e tudo. Ele ficou tão feliz, tão feliz, tão feliz, e já saiu dali, rapidinho, foi só porque ele estava muito curioso para saber. Ele falou assim, mas que curioso, uma casa com tantos cachorros. Tá, foi pra escola. Aí, passado um tempo, chegou um cachorrinho colega dele, e mais marrentinho, sabe? E falou assim, fui numa casa muito esquisita ali. Eu tava encucado com essa casa e eu fui lá ver o que que tinha dentro dela. Aí ele falou, qual é essa casa? Aí ele ficou curioso, falou assim, será que é a mesma casa que eu fui? Aí o cachorrinho continuou contando. Aí ele falou que chegou na casa, ele entrou na casa, assim. Aí ele, de repente, na hora que ele abriu, empurrou a porta com a cabeça, tinha um tanto de cachorro, mas um tanto de cachorro. E cachorro, aí ele deu uma latida porque ele ficou assustado, e os cachorros todos latiram e com a cara feia pra ele. Aí ele foi, ficou furioso e foi embora. Aí eles estavam conversando sobre isso, aí chegou um professor e falou assim, o que vocês estão falando? Aí o gente boa foi e falou, contou do cachorro, contou da casa. Aí que eles estavam vendo, estava tentando entender se era a mesma casa, porque na cabeça do gente boa era inconcebível. E na cabeça do marrento era inconcebível também que tinha cachorro gente boa. Cachorro bom, né, gente? Cachorro gente boa, tá meio estranho. Mas tudo bem. Aí o professor falou assim, não, é uma casa, mas é uma casa de espelhos. Aí eles ficaram assim, falando, casa de espelho? Você chega lá, o que você tem, o que você joga, o que você joga para o espelho, ele volta para você. Então, no caso do cachorro, gente boa, ele chegou todo amigável, todo carismático, todo simpático, e ele recebeu o quê? Da casa de espelho, ele recebeu simpatia, educação, delicadeza, gentileza. E o marrento chegou e ele ofereceu o quê? Ele ofereceu grosseria, ele ofereceu medo, ele ofereceu ignorância, ele ofereceu latido e ele recuou. Porque quem é que gosta de receber isso? E aí o professor foi e continuou conversando com eles e eu te pergunto, voltando para cá, o que você está jogando para o mundo? Já parou para pensar quando a gente senta e reclama que não está que não tá recebendo tanta atenção, reclama que não tá tendo o respeito devido, que não está reclamando das ignorâncias alheias, reclamando das grosserias alheias. O que você está mandando para o mundo? O que você está jogando para esse mundo? Será que você não está a gente não vive numa casa de espelho e o espelho só está retornando para você o que você está emanando? Fica a reflexão, porque se a gente joga, se a gente emana gratidão, se a gente emana gentileza, se a gente emana simpatia, é isso que a gente recebe. Se a gente emana produtividade, se a gente produz, se a gente trabalha com boa vontade, sabe? Se a gente senta para fazer o melhor, você se desempenha, você se empenha e o seu desempenho sobe, o que acontece? Você sobressai dos demais. Então, quando a gente tem felicidade, quando a gente trabalha com um sorriso no rosto, a gente produz mais. E as pessoas mais felizes, elas ganham mais. Elas têm uma ascensão, porque ela tem um destaque maior, porque ninguém quer ficar perto das pessoas marrentas. Ninguém que tolera grosserias, ninguém tolera não olhar, não ter uma conversa de olho no olho, sabe? Então, observem, positividade, a gente fala tanto de produtividade, né? Positividade, felicidade andam juntas com sucesso. Para você ter sucesso em qualquer carreira, sejam positivos ao ponto de enxergar o lado positivo em todas as circunstâncias, ao ponto de entender que a gente vai passar por dificuldades sim, mas essas dificuldades servem para a gente crescer, para a gente ampliar os horizontes. É uma escola. Para a gente passar de nível, a gente precisa fazer uma prova. E essa prova, quando a gente encara com mais positividade, quando a gente encara com mais felicidade, a gente tem muito mais chances de passar nessa prova. E a felicidade, quando você coloca os seus dons e talentos a serviço do outro, quando você diminui as expectativas do que você vai receber em troca, você acaba com essas expectativas, você
seu tanque de felicidade, ele transborda. E quando ele transbordar, é isso que você vai estar emanando para o mundo. E quando você joga isso para o mundo, lembra da casa de espelho? Isso volta para você. E aí vai se retroalimentando. Então, felicidade, positividade e sucesso caminham juntos. E eu ainda acrescento gratidão. Para você praticar a positividade, para você treinar a sua mente, treinar o seu ser, treinar toda a sua mentalidade para poder enxergar o lado positivo das coisas, começa fazendo o desafio da gratidão. Pelo menos 21 dias, levantando todos os dias 3 motivos pelos quais você é grato, você é grata. Todos os dias, sem falta, até você conseguir criar um automatismo de gratidão. Esse automatismo de gratidão, ele fica como se fosse uma antena, sabe? Procurando, captando. Na hora que ele capta alguma situação, ele já sintoniza no lado positivo, para que você absorva o lado positivo, para que nem olhe mesmo os aspectos negativos. Saiba que existem dificuldades, mas essas dificuldades não entram como aspecto negativo, porque elas entram como escola, elas entram como aprendizado. Então, faça esse desafio da gratidão, se desafie a agradecer mais, se desafie a ser mais feliz, a ser mais positivo e tenha o sucesso que você merece. Já eu extrapolei, gente, eu falei que eu ia falar pouquinho, mas quando a gente tem o porquê, a gente suporta qualquer coisa. O cansaço foi embora lá do início do vídeo. Fiquem todos com Deus. Se você gostou, por favor, não deixe de deixar o seu like. Compartilhe se fizer sentido. Às vezes tem uma pessoa que precisa ouvir sobre positividade, que precisa ouvir que felicidade é decisão. Manda para essa pessoa, faz a sua parte de colocar os seus dons e talentos a serviço do outro. Propague esse vídeo para o máximo de pessoas que vocês conseguirem. E fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau.